Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre classe. Então aqui nós temos uma representação de um corpo de uma classe, como seria a base para o corpo de uma classe, para que a gente possa avaliar a partir dessa representação como é que a gente vai montar nossas classes. Então a primeira parte é a gente determinar o nível de acesso, que pode ser tanto público ou privado, dependendo da situação da classe, mas a gente vai tratar isso melhor mais na frente. O tipo dela, se vai ser uma classe, se vai ser uma interface, o nome. Então a gente precisa determinar o nome de uma classe. A gente vai conversar já já sobre como a gente organiza e como a gente define esses nomes. E logo após o nome, a gente vai colocar algumas definições de herança. É aqui que a gente vai dizer, caso seja a situação, de qual classe ela vai herdar. E também a gente pode estar aplicando aqui algumas questões sobre tratamento de erro, mas a gente vai estar falando de tratamento de erro já mais lá para o finalzinho da disciplina. Então, tudo que for colocado dentro da classe, ele tem que ficar entre esses marcadores. Então, nós temos chaves. Então, entre a abertura de uma chave e o fechamento da outra, isso são os marcadores de início e de fim da nossa classe, é que a gente vai estar colocando o corpo dela propriamente dito. Então, vai ser nesse espaço onde a gente vai estar montando os atributos, os métodos, tudo que a gente for organizar na nossa classe vai ter que ficar delimitado entre essa abertura e fechamento de chave. Aqui nós temos um outro exemplo para a gente poder visualizar mais como é que seria a organização dessa classe. Então, primeiramente, quando a gente for montar a nossa classe, se for preciso, a gente vai aplicar aqui a importação. Quando é que eu utilizo importação? Se eu precisar utilizar algum objeto de uma classe e que esse objeto dessa classe não esteja no escopo dos pacotes que a gente está utilizando no nosso projeto, a gente vai ter que aplicar uma importação. Essa importação é o que vai possibilitar a gente utilizar essas classes. Então a gente vai utilizar a palavra-chave import e logo após ela a gente vai colocar o pacote. Então vai ser aquela organização do pacote. Se fosse seguindo aquele nosso exemplo anterior, quando a gente falou de pacote, então aqui poderia ser proad.br.ifsertãope, né, ponto planejamento. E aí a gente aqui vai precisar se atentar apenas para uma situação que vai ser o seguinte: se eu já quiser colocar a informação da classe que eu for importar, logo assim que eu colocar o nome do pacote, eu coloco o nome da classe. Então, tipo, vamos dizer que num pacote poo.casa eu tivesse uma classe porta. Então, para eu importar essa classe porta, ficaria po.casa.porta. E aí no finalzinho a gente coloca o ponto e vírgula. Se eu quisesse me preparar para receber todas as classes que tivesse dentro desse pacote, então eu colocaria po.casa.asterisco. Lembrando de colocar o ponto e vírgula no final, e esse asterisco ele funciona como coringa. Ele possibilitaria justamente a gente utilizar todos os pacotes, todas as classes que tivesse no nosso pacote. Depois disso vem a assinatura da classe, como a gente já viu no slide anterior. Então, o marcador de acesso, o nível de acesso dela, que nesse caso é público, o tipo, que é uma classe, e um nome. Nesse nosso exemplo aqui, ele não vai estar herdando de nenhuma classe, então logo após o nome vem a chave de abertura. E aí a gente vai seguir essa sequência. Não é uma sequência obrigatória, mas aqui é só uma recomendação por organização. Então nós vamos estar colocando primeiramente os atributos, métodos construtores, que a gente vai falar já já sobre eles, métodos gerais, são métodos para uso geral, e métodos de encapsulamento. Então assim, como eu disse a vocês, não é obrigado seguir essa ordem. Se você colocar os atributos no final, no meio, vai funcionar do mesmo jeito. Só que aqui é apenas uma recomendação para que nosso código funcione de forma mais correta. Então a gente vai seguir aí essa sequência, né? Primeiro importação, a assinatura da classe, os atributos,
métodos construtores, métodos gerais e método de encapsulamento. A gente vai estar falando sobre cada um deles no decorrer da disciplina. Na hora da gente nomear nossas classes, nós vamos utilizar o padrão Upper Camel Case. O que é esse Upper Camel Case? Nossas classes sempre inicializarão o nome com uma letra maiúscula e os demais caracteres serão minúsculos. Se for um nome composto, como por exemplo figura geométrica, então o F de figura e o G de geométrica eles ficarão maiúsculos, que é a ideia do Camel Case, que é justamente Camel Case porque no sentido a gente está simulando ali as corcundas do camelo. Nos nomes das nossas classes nós não podemos colocar símbolos como arroba, sustenido, porcentagem. E ele também não pode iniciar com números. Então minha classe ela pode ter um número no nome, mas ela não pode iniciar com número. E aqui nós temos exemplos de duas classes. Então eu tenho aqui a classe animal. Então a letra A de animal ficou maiúscula. E uma outra classe figura geométrica. Como eu falei anteriormente, o F de figura e o G de geométrica eles ficaram maiúsculos. Aqui nós trazemos agora um exemplo de uma outra classe, mas é uma classe que ela tem um papel diferenciado. É uma classe que a gente utiliza para a execução dos nossos projetos. Então a função básica dela é uma classe que vai fazer nosso programa rodar, nosso programa funcionar. E quem possibilita isso vai ser justamente esse método aqui, que é o método main. Ele tem também aqui uma assinatura específica, mas a gente vai estar falando mais sobre essas assinaturas mais lá na frente, quando a gente estiver falando de métodos. Então, ela vai ter um nome, uma assinatura, como a gente viu nos outros, o método, e dentro desse método nós vamos ter espaço para declarações dos atributos, nossas variáveis e os comandos que a gente vai estar colocando. Instância de objeto, o que a gente for precisar colocar para utilizar esse comando. Mas esses detalhes do método a gente trata mais na frente. E aqui nós temos um exemplozinho que é o nosso... Normalmente a gente faz isso, o nosso primeiro programa, a gente chama ele de Hello World ou Olá Mundo. E como eu disse a vocês, ele está sendo escrito aqui numa classe de execução, numa classe que é utilizada para fazer nosso projeto rodar, que normalmente a gente chama essa de classe principal do projeto. Então, dentro desse método aqui, que é o método main, que é o único método de todos os métodos que a gente tem dentro de nossas classes, é o único método que ele entra em funcionamento automaticamente. O compilador já percebe que tem esse método aqui, ele não precisa de um comando para rodar. E dentro dele a gente colocou aqui um comando de impressão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses comandos lá na frente, mas isso aqui é um comando que faz imprimir um determinado valor lá no nosso computador, lá no nosso terminal. Então aqui eu estou mandando ele imprimir a frase Olá Mundo. Então se eu tivesse aqui no meu terminal e eu digitasse o comando para executar esse programa aqui, esse nosso primeiro programazinho, um programa bem simples, então o resultado que iria sair lá no nosso terminal seria isso aqui, Olá Mundo, que é o único comando que a gente colocou aqui dentro desse nosso programa. A ideia aqui é só mostrar para vocês um exemplozinho simples de um programa. Então a partir de agora nós vamos falar dos nossos atributos. Então, como eu disse a vocês, os atributos em Java, eles representam as características das nossas classes, dos nossos futuros objetos. Então a partir de agora a gente vai falar sobre atributos. E aí a gente vai deixar esse momento sobre atributo para o nosso próximo vídeo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo para que a gente possa dar continuidade agora falando sobre atributos. Até mais.